Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que é o problema C da primeira fase do Interif de 2023. Essa prova aqui inteira e outras de outros anos tá naquela pasta do Drive que eu sempre coloco o link na descrição de todos os vídeos. Vai estar na descrição desse vídeo aqui também. Só você clicar nele que você vai ter acesso a essa prova aqui também, ó, de 2022, 2018. Tem algumas, eu não sei porquê, mas o Interif não faz um bom trabalho de arquivar as suas próprias provas, então essas aqui foram as que eu achei por aí perdidas pela internet. Aí eu dei uma compilada nessa pasta no Drive. Só vocês acessarem ela, vocês vão ter acesso a todos os exercícios das provas. Esse aqui é o problema C, de 2023, ele se chama Tesouro dos Números Primos. Havia uma vez um reino mágico chamado Numerolândia, onde os números eram mais do que meros símbolos matemáticos. Eles eram seres vivos com personalidades e propósitos únicos. No coração de Numerolândia estava a Torre dos Números, uma estrutura majestosa que abrigava os números primos mais poderosos e especiais de todos. Os números primos eram conhecidos por sua singularidade e raridade. Eles eram os guardiões dos segredos matemáticos do reino e eram considerados verdadeiros tesouros. No entanto, a bruxa malvada Divisória lançou um feitiço sombrio sobre Numerolândia, causando a dispersão dos números primos em todo o reino. O rei matemático, desesperado para restaurar a ordem em Numerolândia, convocou você, um habilidoso programador, para ajudar a recuperar os números primos perdidos. Para fazer isso, você precisa criar um programa mágico que liste todos os números primos positivos até um valor inteiro n, a fim de trazer de volta a magia dos números primos até a Numerolândia. A jornada começa aqui. Você aceita o desafio do rei matemático e partirá em busca dos números primos perdidos para devolver. Opa, é uma pergunta isso aqui. Você aceita o desafio do rei matemático e partirá em busca dos números primos perdidos para devolver a Numerolândia à sua antiga glória? Sua missão é escrever um programa que liste todos os números primos positivos até o valor inteiro n, e assim restaurar a magia dos números primos em Numerolândia. Então, tirando todo esse papo aqui de magia e fofura escrito pelo chat GPT, basicamente a gente vai receber um número entre 1 e 10 a quinta, quanto? 100 mil, eu acho. 1 e 100 mil. E o nosso programa tem que listar todos os números primos partindo de 1 e chegando nesse número, certo? Eu imagino que todos vocês devem saber que o conceito de um número primo é um número que ele só é divisível por dois números, 1 e ele mesmo. Com essa definição pode parecer que 1 também seria número primo, mas tecnicamente ele não é, por causa que todo número primo tem dois divisores, 1 e ele mesmo, e como 1 é ele mesmo, ele só tem um divisor, então 1 não é primo, certo? O número primo ele é um número que ele não é divisível por nenhum dos números que vem antes dele, também nenhum dos números primos. Ele é indivisível. Aí, com base nessa definição mais simplista, a gente pode pensar, tipo, sei lá, 89. Pra eu ter certeza se o 89 é primo, eu tenho que dividir ele por 2, aí depois por 3, 4, 5, 6, até chegar no 88. Pra ter certeza que nenhum número divide ele? Não necessariamente, né? Existe uma propriedade de todos os números naturais chamada fatoração em números primos. Que basicamente quer dizer que todo número inteiro que você possa pensar aí, não só entre 1 e 100 mil, ele pode ser escrito como produto de números primos. O que isso quer dizer, então? Fatoração tem várias propriedades legais, né? Mas no que diz respeito a esse código aqui, o que importa é o seguinte: todo número, ou ele é primo, ou ele é divisível por um número primo. Então, se eu quero saber, por exemplo, se o 11 é primo, e eu sei que 2, 3, 5 e 7 são primos, eu só tenho que dividir 11 por 2, por 3, por 5 e por 7. E aí, se nenhum desses números divide 11, eu sei que ele é primo, sem precisar checar todos os números entre 1 e 10. Certo? Então vamos tentar aplicar essa lógica aqui. Isso é mais matemática do que programação, essa questão aqui. Primeira coisa que a gente vai receber, na verdade é a única coisa que a gente vai receber, é um número inteiro, que vai ser o teto dessa sequência numérica que eu estou gerando aqui, né? Então eu vou gerar uma sequência numérica, e o valor que eu vou receber vai ser o teto, é onde para.
Aí eu preciso saber se θ é 1, porque 1 é um número muito chato quando a gente tá trabalhando com números primos. Ele sempre, tecnicamente, dá como primo, sendo que na verdade ele não é. Se θ for 1, ele pode ser 1. Não tem nenhum número primo pra olhar. Não tem nenhum número entre 1 e 1 e eu sei que 1 não é primo. Então eu vou só printar aquele contra barra n que tem que ser delay no final de toda saída, que eu vou gerar no meu programa. E aí eu já posso parar o meu código por aqui. Vou fazer outro return, do mesmo jeito que a gente coloca sempre um return no final do main. E isso aqui só quer dizer o seguinte, ó. Main vai parar de executar nessa linha aqui. Se θ é igual a 1, eu vou printar contra barra n porque não tem nada pra fazer. E eu vou parar de executar meu código. Tudo que vai vir embaixo não vai rodar se θ for igual a 1. Agora, se θ for diferente de 1, aí eu tenho que começar a gerar os números primos. Pelo menos um vai ter, que sempre é o 2. Então eu vou fazer uma lista com os meus números primos. A maior quantidade de itens que pode ter dentro dela, assumindo que todos os números são primos, o que é sempre mentira, é θ números. Eu vou guardar os números primos que eu já encontrei, porque quando eu quiser saber se um primo, se um número é primo, eu só preciso dividir ele, tentar pelo menos, né? Tentar dividir ele por todos os números primos que eu já achei. E aí, se eu guardar eles numa lista, isso me ajuda a não precisar ficar recalculando eles todas as vezes, já que eu vou usar de novo. Então eu vou ter uma lista com todos os meus números primos. Eu quero também guardar quantos primos eu já encontrei, que isso vai me ajudar a indexar nessa lista. Na verdade, eu vou dizer que primos encontrados começa com 1, porque eu sempre sei. Opa. Eu sei que 2 é primo. Eu sei também que se teto é maior que 1, ele é no mínimo 2. Então eu já posso começar com 2 na minha lista de primos para as coisas começarem a engrenar. E aí, se o 2 já está na lista, eu já encontrei um número primo. Aí com essas informações, eu vou fazer o seguinte então. Tem que printar os números na tela. Já vou printar aqui. Só um push char mesmo, né? Vou printar um 2. Aí eu vou começar a gerar mais números. Então o número vai começar com 2. Eu sempre sei que 1 não é primo. Enquanto o número for... Na verdade, o número já vai começar com 3, né? Porque 2 já tá na lista. Enquanto o número for menor ou igual ao teto, porque até o teto eu quero incluir. Olha o exemplo do 29 aqui, ó. Eu vou incrementar de 1 em 1 para olhar todos os números entre 3 e o teto. Aí eu preciso saber se esse número é primo. Então eu vou fazer uma flagzinha aqui, chamada primo. Eu vou setar ela para 1, porque eu tô assumindo que esse número é primo sim. Mas eu tenho que ver se é verdade. Para ver se isso é verdade, eu vou tentar dividir esse número por todos os primos que eu já tenho na minha lista aqui de primos encontrados. Então, vou olhar todos os primos que eu já encontrei. E aí, se o número que eu estou olhando agora, o resto da divisão dele pelo primo que eu estou olhando agora foi igual a 0, quer dizer que número
é múltiplo desse primo. Se número é múltiplo desse primo, o número não é primo. Então, na verdade, é primo vai ser verdade quando o resto da divisão entre o número e o primo que eu tô olhando agora for diferente de zero. Aí sim. Se o número não é múltiplo desse primo, então, até onde eu sei, ele ainda é primo. E aí, eu só quero continuar testando se o número é primo ou não, enquanto eu acho que ele é primo. Só enquanto eu acho que ele é primo. Se eu tenho certeza que ele não é primo, assim que isso aqui virar falso, uma vez eu vou parar. Então eu vou verificar aqui se o número é primo ou se ele não é. E aí, se é primo, então eu vou fazer algumas coisas. Eu vou colocar ele na minha lista de primos. Aí eu vou incrementar os primos encontrados, porque eu achei mais um agora. E também eu tenho que printar ele na tela com um espaço em branco separando do número anterior. E é só isso. Eu acho. Vamos ver se funciona? Opa. Ah não, tá certo. Tá só compilando. Se o meu teto é 10. Ah, olha só. Os meus primos estão certos. Então, se o meu teto é 10, meus primos são 2, 3, 5 e 7. Mas, como eu tinha lembrado aqui e esqueci no final do código, é de lei que toda saída tem que terminar com contrabarra N. Então, depois de gerar a sequência de números primos, é um contrabarra N aqui. Agora sim, meu código vai. Bonitinho, eu acho. Vamos ver. Meu teto é 10. Agora sim. Tem uma linha inteira só para a sequência que eu gerei. Vamos testar o teto 29. Está correto. E o teto 100. Fica até da hora, porque tem bastante número, né? Tá correto também. Um problema mais de matemática do que de programação, que se você entender essa propriedade legal dos números primos e sobre a fatoração em números primos, para números que não são, né? Fica muito gostosinho de resolver esse código, porque senão seria um pesadelo computacional. Imagina, tipo, ele passa o teto como sendo o 100 mil. E aí você tem que fazer lá o 100 mil dividido por 2, por 3. No caso, o 100 mil é divisível por 2, né? Mas, tipo, sei lá, 900... Não, mas aí... Ah, enfim. Um número grande aí, que ele seria, sim, primo. E pra validar se ele é primo, eu teria que, tipo, fazer muitas divisões. Seria muito ineficiente. Pode ser que se eu fizesse desse jeito mais força bruta, o seu código ele fosse barrado no botzinho do Interif, porque tem esse negócio que chama time limit, ó. Seu código ficar muito tempo enrolando pra dar a resposta, ou se por acaso ele consumir muita memória, que é um dado que não tá aqui, mas também é levado em conta, o bot só encerra a execução do seu código, ele entende que ele se perdeu em algum lugar e dá a sua questão como errada. Então, além da gente buscar escrever respostas certas, também é importante a gente também tentar fazer respostas eficientes. E aí, pegar esse número primo, potencial número primo, né? Eu não sei ainda. E dividir ele só pelos números primos que eu já sei que são primos, funciona, é muito melhor do que fazer uma divisão exaustiva e é o caminho correto para fazer um programa escalável, né? Que dá para gerar até 100 mil aí sem seu PC explodir. Mas é isso. Espero que você tenha entendido essa aula. Quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. No momento que eu estou gravando essa aula, já passou a primeira fase da UOB de 2025. Então, se você está acompanhando essas aulas de maneira síncrona e você estudou junto comigo para a UOB de 2025, eu espero que você tenha ido bem. Se você está estudando de maneira assíncrona para uma outra competição no futuro aí, ou para outro objetivo, eu espero que você tenha
muito sucesso no que você tá pretendendo fazer. Se você tá assistindo só por melhorar as suas habilidades em programação, muito obrigado pelo seu apoio. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.